Bom dia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, comemorando esses 50 anos de regulamentação da terapia ocupacional. Eu vim do Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu particularmente sou apaixonada pela cidade de São Paulo. Então, vir para cá é muito fácil. Seja para passear, para passar um tempo. Eu escolhi até passar meu aniversário aqui, de tanto que eu gosto dessa cidade. Agradeço também o convite do CREFITO 3 e até parabenizo logo, né, pelo evento, belíssimo, muito bonito. Pude acompanhar todo o cuidado, toda a organização e tá lindo o evento. Então, vamos lá. Avaliação cognitiva funcional e reabilitação neuropsicológica. A reabilitação, ela não é vista aqui como um processo de retornar aquilo que era antes da lesão. Então, tem dois conceitos que eu trouxe. Um é de 91, como reabilitação sendo um processo interativo, bidirecional, pelo qual os sobreviventes de lesões cerebrais trabalham em conjunto com profissionais para alcançar seu melhor bem-estar físico, psicológico, social e vocacional. É um conceito que a gente está bem familiarizado. O segundo é do Guia Clínico Nacional da Sociedade Britânica de Medicina em Reabilitação. E aí eu peço licença, porque no conceito deles, que eu tive que reproduzir, né, ele fala que a pessoa se torna deficiente. Então, não é disso que a gente está falando. Na verdade, a pessoa ela adquire, né, ela tem uma deficiência, ela não se torna. Mas, colocando pelo conceito, é um processo de mudança ativa, pelo qual uma pessoa que se tornou deficiente, né, ou melhor, que tem deficiência, que adquiriu deficiência, conhecimento e habilidades necessárias para seu melhor desempenho físico, psicológico e social. E, em termos de prestação de serviço, isso implica o uso de todos os meios para minimizar o impacto de condições incapacitantes e para auxiliar as pessoas com deficiência a alcançarem o nível desejado de autonomia e participação na sociedade. Bem, são conceitos que a terapia ocupacional trabalha muito bem, conhece e coloca isso em prática. Então, se a gente falar da neuropsicologia em si, ela é uma ciência interdisciplinar, formada por saberes diversos, e ela não é domínio de nenhuma profissão. Se a gente for colocar aqui a neuropsicologia, o cargo-chefe, né, o que faz parte de todo o processo de reabilitação, são essas pessoas que têm dificuldade nas suas atividades cotidianas. São pessoas que têm prejuízo no desempenho dos seus papéis ocupacionais. Então, se a gente falar em habilitação, né, na formação em neuropsicologia, a gente vai ver que nem todos os profissionais são habilitados para a reabilitação. Eu estava aqui agora mesmo, antes de chegar no evento, conversando com a Mariana Watt, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Como os cursos têm aparecido formando profissionais em reabilitação, sem aquele profissional ter a base, sem aquele profissional passar por uma graduação e uma formação habilitada em reabilitação. Isso é muito complicado, né? Por mais que seja uma especialização, um curso, falta algo de essencial para estar ali, para fazer cumprir um papel de profissional em reabilitação. Então, os profissionais, historicamente, né, que vivenciam e que participam desse processo são os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais, os fisioterapeutas. E essa neuropsicologia, ela faz com que a gente consiga compreender o quadro do paciente. Ela dá abordagens, ela dá uma abordagem de tratamento eficaz para esse paciente que tem problemas, déficits e prejuízos cognitivos. O que chama atenção, na verdade, é o impacto desses déficits nas atividades cotidianas. Então, além disso, se a gente for discutir a formação em neuropsicologia, a gente vai ter que falar aqui que os profissionais eles estão se habilitando mais nesse campo. A terapia ocupacional ainda não tem essa especialidade como sua.
né? A gente está trabalhando em prol disso. São muitos profissionais que já estão no mercado de trabalho, que trabalham na formação, que capacitam outros profissionais. E a fonoaudiologia, por exemplo, ela já tem essa habilitação, ela já tem uma especialidade reconhecida, já faz algum tempo, e os psicólogos também. A fonoaudiologia, quem dá essa habilitação é a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Já no caso dos psicólogos, é o próprio Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente está aguardando também que o nosso conselho venha aqui com mais uma especialidade nossa para nos resguardar nesse campo e, né, e fazer com que a gente se mantenha no mercado de trabalho também, que é necessário. E algo bem importante é a certificação. A Sociedade de Neuropsicologia, ela anualmente tem uma prova. E mesmo nós não temos essa especialidade ainda reconhecida, a sociedade ela dá um selo. E esse selo ele pode ser usado nos seus relatórios. Eu acho que isso é uma informação, né, bem interessante. Você pode usar o selo nos laudos. E essa prova ela é feita anualmente nos congressos da própria sociedade. Então, o que é uma avaliação neuropsicológica? Ela é um exame que estabelece o estado cognitivo de um paciente. E qual é o raciocínio clínico do terapeuta ocupacional? Bem, nosso raciocínio, ao lidar com o paciente, a ter esse momento de avaliação, a gente já começa a pensar. Esse paciente ele tem condições de aprender? Bem, se esse paciente tiver condições de aprender, nós vamos fazer com que ele consiga generalizar. Se ele não tem condições de aprender, nós automaticamente já vamos pensar num controle ambiental. Todo esse raciocínio clínico ele é possível através da nossa avaliação de terapia ocupacional com esse enfoque neuropsicológico. Então, esse paciente, se ele é capaz de aprender, mas não de generalizar, a gente pensa no condicionamento como tratamento. E se esse paciente ele aprende e generaliza, mas ele não consegue automonitorar suas atividades, a gente vai pensar no treinamento de habilidades, que é o que a gente faz com muito primor. Agora, se o meu paciente ele consegue aprender, generalizar e automonitorar, eu já sei que ele vai poder substituir as estratégias cognitivas dele. Então, eu posso modificar essas estratégias no tratamento. E se esse paciente conseguir fazer tudo isso, ele mesmo vai conseguir estabelecer os próprios objetivos de tratamento. Então, esse é o raciocínio clínico que a gente tem de antemão na neuropsicologia. Os modelos neuropsicológicos, eles são vários. Para cada função cognitiva, a gente tem um modelo. E aí a gente sabe que os nossos pacientes, eles não vêm com um déficit isolado. Ele vem com outros déficits associados. Então, um paciente, normalmente, ele tem prejuízo na atenção, e ele vai ter na memória, ele vai ter na função executiva. Normalmente, vem associado com uma alteração de comportamento, uma alteração nesse contexto dele, social. Ele vem com uma alteração também emocional, psicológica. Então, esse paciente ele nunca vem somente com déficit de atenção, enfim, com alguma função cognitiva simples, né? Somente com isso. Esse paciente, ele com certeza vai vir com um problema do cotidiano. São os nossos pacientes que a gente atende, e é por isso que eles vêm para a terapia ocupacional. E aí a gente sabe que as avaliações, né, elas são construídas a partir dos modelos neuropsicológicos. Então, os modelos ajudam a gente a construir a avaliação. Agora, esses modelos neuropsicológicos, eles não falam como que nós vamos fazer o programa de reabilitação. Ele não fala. E aí, por que eu trouxe isso para a gente estar aqui conversando? Porque a terapia ocupacional, ela consegue dar conta desse universo do paciente.
E o quanto que é importante essa área, essa atenção que é dada a essa população que tanto precisa. E aí eu trouxe uma referência bibliográfica, né, de um livro, né, que é somente sobre modelos neuropsicológicos. Algumas pessoas estão tirando foto, mas os slides também vão estar à disposição de vocês, tá? Mas se quiserem tirar foto, tudo bem. Então, a gente pensando na avaliação cognitiva funcional, o que o terapeuta ocupacional vai pensar? A gente vai pensar quais são os pontos fortes e as limitações desse paciente. E aí a gente está falando de pontos tanto quanto a própria pessoa, né? Quanto o ambiente social que esse paciente vive e esse ambiente físico. A gente vai ter que saber qual é o histórico dessa pré-lesão, qual é o status médico atual, quais são as lesões anteriores que esse paciente teve, qual é o contexto familiar anterior e o atual dele, assim como o contexto social. A gente vai ter que saber a história, as aspirações educacionais e vocacionais, a história atual e passada da psicopatologia e se esse paciente usou alguma substância psicoativa. São informações que normalmente a gente se preocupa e que elas fazem parte dessa avaliação. Outras informações que são necessárias são os detalhes dessa lesão. E aí eu estou falando não só dessas lesões cerebrais, estou falando qualquer tipo de lesão mesmo, né? As nossas avaliações elas são muito holísticas, elas são muito completas, então a gente acaba abarcando outras informações que vão além daquilo que interessa aos outros profissionais. Nossa avaliação ela tem que trazer quais são as forças e fraquezas desse paciente, como é que está esse funcionamento cognitivo, emocional, comportamental e físico. Se esse paciente ele tem autoconsciência, nossa, 10 minutos, gente, correr. Assistência, se ele faz uso de alguma e se tem alguma interferência que ele vive nesse contexto, né? O paciente ele traz alguns objetivos. E aí, será que tem alguma interferência familiar para que ele alcance esses objetivos? Será que ele já conta de alguma assistência em casa, ou no ambiente do trabalho, ou na vida dele? Esse paciente ele tem condições de retornar à plena participação na vida familiar e comunitária? Ele faz uso já de algum recurso pessoal, ou do ambiente? Enfim, quais são as contribuições que esse ambiente que ele vive, né, e quais são as barreiras que também tem nessa vida desse paciente. E aí eu trouxe uma frase que é mais para a gente refletir. Ela está um pouco incompleta, mas aí quando a gente pensa... eu atendo pacientes com demência, com disfunções cognitivas, né? E aí o vão esquerdo ele fala que nós somos aquilo que recordamos. Meus pacientes, alguns já não recordam nem o que acabaram de falar, né? E aí fala assim, nós somos aquilo que recordamos e somos aquilo que queremos lembrar. É só para uma reflexão mesmo. Então, assim, vou fazer um resumo, né, já que são 10 minutos. Então, os nossos pacientes com déficits cognitivos, eles têm prejuízos também em outras atividades cotidianas, no seu ambiente social. E aí eu trouxe justamente essa carinha preta, assim, que é para lembrar da família, na verdade. Porque a família, nesse trabalho, ela está muito assustada, às vezes é uma família que não colabora. E a gente costuma ter um trabalho imenso, né, para a participação dessa família em alguns tratamentos. Durante essa avaliação, eu já consigo saber e levantar se essa família vai ser uma barreira ou se vai ser uma facilitadora, porque, de repente, eu posso encaminhar essa família para uma assistência mais específica que possa melhorar isso. Ou, de repente, eu posso colocar ela dentro do processo de reabilitação para que meu paciente se sinta mais engajado. E aí eu tenho ainda nessa avaliação, qual é o impacto desse prejuízo de memória e de função executiva. Vou conseguir identificar essas metas e melhorar o funcionamento do paciente. Quais são as motivações? Será que meu paciente tem motivação para essas metas? A capacidade dele, será que tem para esse fazer dessas atividades? Ele é capaz de aprender novas habilidades, de continuar suas atividades ou resgatar? Essa sensação de segurança ele tem?
né? Para a família, já é importante passar essa informação, que é a maior preocupação, né? Esse paciente, ele tem prazer nesse fazer? Essa redução de estresse, ela é necessária? Então, a avaliação cognitiva, ela é bem completa. E aí eu vou falar rapidamente dos testes psicométricos, né? Então, a aplicação dos testes, ela é uma aplicação clínica e qualitativa. E quais são as questões que eu tenho que pensar em cima disso? Existem erros no reconhecimento visual perceptivo dos números? O paciente, ele persevera ou faz associações livres em suas respostas? As substituições de palavras são observadas nas respostas do paciente? Então, a avaliação, por mais que seja quantitativa, a gente tem dados qualitativos que são importantes para complementar essa avaliação. E qual é o valor disso? Bem, eu vou ter uma comunicação eficaz desse resultado, né, por exame neuropsicológico. O valor é que a avaliação padronizada e quantitativa, ela é clara, ela é compreensível e ela é comparável. E ela aumenta também esse nível de intercomunicação com outros profissionais, além da confiabilidade que ela passa. E a gente está falando mesmo de saúde baseada em evidência, de trabalhar com evidência em cima disso, de conseguir compartilhar o nosso conhecimento e aquilo que a gente precisa passar do nosso paciente, tanto para a família como para os outros profissionais, para a equipe de reabilitação. E aí, se eu pensar um pouco nessas questões de atenção, eu vou falar o seguinte, nessa função cognitiva, quando eu estou avaliando, eu tenho que prestar atenção. Em que circunstâncias que esse paciente ele apresenta uma falha dessa atenção? Quais são as circunstâncias que isso ocorre? Quais são os padrões, né? Há um padrão para esses distratores? Há um padrão para esse déficit de atenção? Qual é o conteúdo da informação que essa atenção costuma falhar? Aqui eu já comecei também com funções executivas, né? Traduzindo basicamente isso. Então, o comportamento intencional. Esse paciente formula objetivos, ele tem motivação para iniciar um comportamento dirigido à realização de metas. Esse paciente, ele consegue planejar, ou seja, ele identifica etapas, eles têm elementos necessários para alcançar um determinado objetivo, ele consegue se organizar a atividade, ele consegue, durante a atividade, escolher a melhor maneira alternativa para solucionar esse problema. Ação proposital. Esse paciente consegue transitar de uma intenção de um comportamento, ou seja, ele consegue iniciar a atividade em si, sustentar ou alterar, ele consegue interromper essa atividade, prestar atenção em outra coisa e retornar, ele consegue integrar esses outros contextos da solução do problema atual. Desempenho efetivo. Esse paciente ele possui autorregulação do comportamento, ele monitora o desempenho, ele tem mudança de comportamento, quais são? Ele consegue mudar o comportamento e voltar ao estado anterior? E aí eu separei algumas avaliações. Então, a gente tem a lista de papéis ocupacionais, velha conhecida nossa. Nós temos o questionário ocupacional, temos a medida de desempenho ocupacional, que eu acho ela fundamental. Temos a bateria de avaliação cognitiva dinâmica de terapia ocupacional, delótica. Temos o ACR, e aí eu começo assim. As primeiras são bem específicas da terapia ocupacional. E agora eu vou citar essas baterias de rastreio cognitivo, como o ACR, o Minimento, a DASF, o MIF. E aí a gente vai ter testes posteriores que são mais específicos, né? Então, a partir de uma avaliação de rastreio, se eu identifico essa alteração de função cognitiva, eu posso pensar numa avaliação específica para essa função. E aí eu citei 2, que são dígito e lista de palavras. Bem, como programa de intervenção, a gente tem vários, mas eu vim destacar o TAP, da Márcia Novelli. Eu acho que é um programa inovador e fundamental. A gente finalmente tem agora um programa sistematizado de atenção domiciliar ao paciente, de atenção ao cuidador. E aí, esse artigo está disponível, está liberado, qualquer pessoa consegue acessar, e eu convido todo mundo a conhecer. Vocês vão conseguir se identificar bastante com ele. A gente já tem artigos mostrando qual é o efeito desse programa, dessa atenção junto ao paciente com demência e na qualidade de vida não só do paciente, mas do cuidador. Bem, corri, né?
Eu espero que tenha sido prazeroso também para vocês. Então, eu quero agradecer por esse momento. Disponibilizo o meu e-mail para quem quiser posteriormente estar conversando. E esse é meu site. E aí vocês vão poder ver essa atuação um pouquinho mais... se familiarizar, né? E para quem adquirir o gosto, eu acho que assim, depois de ouvir a Brianna White, não tem como não se apaixonar pela área, né? Também não fico fora, né, desse grupo. Na verdade, quem me trouxe para esse campo também foi ela, então muito obrigado, porque a gente trabalhar com paixão não tem nada melhor do que isso, né? E aí eu disponibilizo para vocês. Obrigada.